Muito bem, linda essa canção. O pessoal está comentando aqui sobre as canções da nossa irmã cantora Graciane Matos. O pessoal está comentando, é um louvor muito lindo, amo esse louvor. O pessoal está ligadinho aqui também no Facebook e também no YouTube, né? Tem um comentário aqui, pastor Isvaldo. Gilenildo Novaes, ele comenta o seguinte, olha, imagine só se o juiz ou delegado julgasse um crime sem interrogar ou chamar o autor do crime. Como poderia deferir a sentença, né? Como é que ele vai deferir a sentença para o criminoso sem interrogar ele, né? Então, ou seja, o Gilenildo ele é a favor da entrevista, Da né? De entrevista. interrogar os demônios. Boa colocação, né, do Gerenildo aí, do participante. Boa colocação, a verdade é essa. Como é que vai chamar o julgado, né, o réu, vai deferir algum tipo de julgamento, de sentença àquele réu, sem nem ao menos saber o nome daquele réu. Pois Né? é. Tem mais comentário aqui, pastor. Aqui agora no YouTube, vamos ver os comentários aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Élida está aqui falando, ó, feliz por você, meu irmão Batera, que Deus continue te abençoando. Ó, o pessoal mandando alô aqui pro baterista aqui no YouTube. Deixa eu ver mais comentários aqui. Batera top, toca muito. Esse louvor faz parte da minha cura. Eita Jesus, Cristina Melo, né? Pensei que era Cristina Mel. Cristina Melo. Muito bem, tem comentários aqui a respeito do tema também. O pessoal está aqui elogiando a banda, né? Banda maravilhosa, me deu um novo canto, né? É isso aí, esse é o nosso Jesus, que Deus abençoe. A Cristina Melo, Maria Graça, Elisângela Araújo dos Santos, e tem um comentário aqui, olha, Gilberto dos Santos Andrade. Quando os demônios se manifestam, é porque é chegado a essa pessoa o poder de Deus, né? E os demônios têm que sair. É o comentário de Gilberto aqui no YouTube. E Cristina Mello comenta o seguinte, concordo, pastor, só ele é enganador e quer confundir o povo, até mesmo os de Deus. Aí tem um aqui, Maria Graça, porque é tão difícil as pessoas admitir a existência de Deus e crer que ele tem poder para fazer algo na vida delas, né? E tem outra pessoa que diz aqui o seguinte, já chegando mais comentários aqui, na minha opinião, não deveria entrevistar o cão. Não deveria entrevistar o cão, não. Tem que expulsar e aí sim ele vai parar de agir em qualquer área. Então ela disse que, então aqui ela concorda que os demônios manifestem, mas que ela é contra entrevistar. Não tem negócio de bater papo com o diabo, não. Então, pode fazer seu comentário em cima dos comentários das pessoas, pastor. Olha, respondendo o comentário da Cristina Mello. É verdade, ela fala que os demônios têm que manifestar. É uma verdade. Mas às vezes a pessoa, como eu falei no começo, a pessoa ela ignora o conhecimento bíblico, né? Nós não podemos ir. Por exemplo, eu estou aqui munido da minha arma. A arma que nós usamos para combater o mal é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que o Senhor Jesus expulsou um demônio de um homem da cidade de Gadá, e esse homem, quando manifestou, que já vivia manifestado lá com espíritos, quando os espíritos viram Jesus de longe, os espíritos começaram a gritar, gritaram e gritaram muito forte, muito alto, e falou com o Senhor Jesus. O demônio falou as palavras para o Senhor Jesus. Disse, Jesus, vieste me atormentar antes do tempo? Ele falou com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não foi uma conversa só da parte do diabo. O Senhor Jesus, ele também perguntou ao diabo. Ele disse ao diabo, diabo, quem é você? Quem é você, demônio? Qual é o seu nome? E o diabo disse que o nome dele era Legião, porque eles eram muitos demônios. Então, o Senhor Jesus, aqui também, em forma de homem, em forma de ser humano, o Senhor Jesus também não tinha uma bola de cristal. Então, Jesus perguntou ao demônio, demônio, qual é o seu nome? Ô, pastor Miquel, uma passagem bíblica diz assim,
que toda pessoa que não confessa que o Senhor Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. O que muitas pessoas se enganam é com isso. Porque acharam que o Senhor, ou inconscientemente pensam, que o Senhor Jesus ele veio em espírito. Mas ele não veio em espírito. Hoje se comemora a Sexta-feira da Paixão, não é isso? Se lembra a data, não sei se a palavra certa é comemorar, do sofrimento, da morte do Senhor Jesus naquela cruz. E ele sofreu na carne, literalmente. Na carne. Então o Senhor Jesus terminou sendo crucificado, morreu, se entregou na cruz por nós, na carne, sentiu as dores na carne. Nós, os pastores, o que leva muita gente ao engano, é isso que as pessoas falam assim, olha, eu não concordo que os pastores entrevistem os demônios, mas só que ela se esquece que o pastor que está entrevistando o demônio, o pastor também é ser humano. É carne também. É carne também. Como Jesus também estava na forma humana, em forma de homem, em carne, né? E em carne, Jesus não adivinhava. Ele não tinha uma bola de cristal, não tinha como saber. Jesus também perguntava as coisas. Tem como a gente saber que é o espírito maligno, mas não tem como saber qual é. Quem é, quantos como estão fazendo aquela obra, não é isso? Essa semana alguém me perguntou assim, ô pastor, o senhor consegue ver os demônios? Eu disse, não, eu não consigo ver demônio. Muito pelo contrário. Se eu quisesse ver algo, por exemplo, eu quero ver as coisas de Deus e não as coisas do diabo. Não é isso? Como o salmista Davi escreveu, dizendo que ele não colocava os seus olhos diante de coisas ruins, de coisas feias. Então, para que eu quero ver demônio? Então, não tenho graça com demônio. Mas eles têm que cair diante de nossos pés. Porque nós somos consagrados homens de Deus, mulheres de Deus que estão pelo mundo afora, em cima dos altares das igrejas do Senhor Jesus, fazendo esse trabalho de libertação. Nós somos pessoas que estamos debaixo de um poder divino. Então, quando o demônio manifesta, ele não manifesta por conta que se diz assim, em nome do pastor Erisvaldo manifeste. Então, o diabo manifesta quando se diz, em nome de Jesus manifeste. Então, o diabo não está obedecendo propriamente a minha pessoa, nem a pessoa do Senhor, de quem faz esse trabalho. O demônio está se curvando como está escrito. Todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Então, o demônio está se curvando ao Senhor Jesus. É tanto que, só adoçando, né? Pegando o gancho aqui do seu comentário anterior, falando sobre um endemoniado gadareno, né? Tanto que quando Jesus pisou naquela terra, ele foi correndo para lá e a primeira coisa que ele fez foi reconhecer, não é isso? Vieste me atormentar, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então, ele reconhecendo que quem chegou ali era maior do que ele, era mais poderoso do que ele. Então, como o senhor falou, não é no nome da gente. Também não vai ser no nome de Maria, no nome de Antônio, no nome de José, não. No nome de Bárbara, não. Vai ser no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. Então, ainda falando sobre por que se entrevista o demônio, porque nós não somos dele, não fazemos parte dele, não temos compreensão das coisas dele. Como nós vamos saber? Se perguntar para eles. Olha, você, quem é você? Aí o demônio poderia muito bem dizer, ô Erisvaldo, quem é você para me perguntar isso? Se você é ser humano como qualquer outro ser humano na Terra. Mas só que ele não pode enfrentar a gente, porque nós estamos ali ordenados pelo nome do Senhor Jesus. Temos uma cobertura espiritual. Temos uma cobertura espiritual. Então, as pessoas, não pode perguntar ao demônio, conversar com o demônio. Como disse acho que o Genanildo Novaes aí, como vai interrogar um culpado, um réu, se nem o nome do camarada a pessoa não sabe, né? É isso aí. Tem alguns comentários aqui também. Flor de Lis, como o senhor conhece que uma pessoa tem demônio? Adriane Soares. Olha, essa é fácil. O Senhor Jesus disse que é pelos frutos que se conhece as árvores, não é isso? Então nós, o ser humano, ele é dotado de alma
Espírito é espírito. Então ele tem o corpo da gente, nós temos o corpo, temos a alma e temos o espírito humano. Mas esse espírito humano, ele é guiado por um outro espírito. Ou pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou ele é guiado pelo espírito do diabo. Não é isso? Bom, se a pessoa é guiada pelo Espírito Santo, é só olhar para a pessoa que saberá de longe que aquela pessoa tem o Espírito de Deus, por conta do caráter dela, por conta dos resultados, do fruto, da vida dela. É como alguém perguntou para o senhor, como é que se o senhor vê demônios? A gente não vê ele fisicamente. É da mesma forma que a gente vê Deus. A gente não vê Deus fisicamente. Né? Como é que alguém vai ver Deus? Né? Eu vejo Deus na sua vida. O senhor vê Deus na minha vida. Né? Eu vejo Deus na vida da cantora Graciane Matos. Né? Então, pelos frutos, porque a gente vê que são pessoas de Deus, porque a gente vê os frutos brotando. Então, da mesma sorte, nós podemos ver também o diabo através das obras dele na vida da pessoa. Né? Como ele mesmo, né, o próprio Jesus disse que o diabo veio para quê? Matar, roubar, destruir. Então, se a pessoa está tendo a sua família destruída, o próprio ser humano, ele pela falta do conhecimento, ele dá espaço para o inimigo destruir a sua própria vida. Então, quantas pessoas nós enxergamos o diabo na vida das pessoas? A gente passa na rua, a gente vê pessoas na sarjeta, nas calçadas, passando fome, drogados, bêbados, mendigos. É o Espírito de Deus que está ali? Não pode, não é. Pode ser. Então a gente vê que é um espírito do mal que está ali, como o próprio endemoniado gadareno. Então, claramente, as pessoas viam que era o diabo que estava ali. Tem uma passagem que cita que ele atacava as pessoas, que ele foi preso várias vezes com cordas, correntes e grilhões, mas os espíritos dele arrebentou as correntes e ninguém conseguia segurar. Ele via clamando pelos montes, comendo defuntos, não é isso? Andava, rasgava suas vestes. Então, não era uma pessoa normal, era uma pessoa que estava claramente endemoniada. Entendeu? E quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que as pessoas que vieram da cidade e viram aquele rapaz vestido, tomado banho, né, arrumado, a feição certamente é transformada para melhor, com luz, então ficava o comentário na região. Isso. Um dizia assim, não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Esse aí é o mesmo endemoniado. E outro dizia, é ele sim. Quer dizer, uma outra pessoa com a ausência do mal na vida dela. É verdade. Então, pela aí nós conhecemos quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o espírito do diabo. Tem outro comentário aqui. Maria Graça, eu sou a favor que os pastores expulsem os demônios quando eles se manifestam na pessoa, sem precisar eles chamarem os demônios para entrar no corpo da pessoa e depois eles expulsarem. Né? Ela está dizendo que ela é a favor que os pastores expulsem, mas ela não é a favor que os pastores chamem, né? Como em várias igrejas fala, o espírito imundo que está na vida dessa pessoa, na casa dela, manifesta aqui. Acho que ela quis dizer isso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Como o senhor defende essa tese de que o pastor pode sim ordenar para que o demônio manifeste? Olha, como eu já disse, o demônio, ele é um espírito, né? É o que muita gente, o pastor Miquendes, se engana. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo para a pessoa entender melhor. Às vezes a pessoa está em um lugar e a vida dela não está dando certo. Tem muita coisa na vida dela que não vai para frente, não desenrola, não desenvolve. Então ela pensa assim, olha, eu vou mudar. Eu vou sair daqui desse lugar e vou morar em tal lugar, vou para tal cidade, enfim, eu vou mudar para tal... Porque lá eu vou melhorar de vida, vai dar certo. Então ela abandona aquele lugar onde o espírito maligno está atrapalhando, amarrando, impedindo ela de crescer, e ela muda de lugar, achando que ela mudando de lugar vai ficar para trás a casa dela, as coisas dela, e o espírito também vai ficar para trás. Mas na verdade não. Ela muda de lugar e o espírito mal que estava com ela vai com ela também lá, e lá onde ela chegar também vai começar a dar coisas erradas, vai atrapalhar a vida dela e ela também não vai ter sucesso lá, não é isso? Então, as pessoas pensam que por conta que a pessoa veio da casa dela e chegou dentro da igreja, então aquela pessoa ela não tem demônio.
Aí fala assim, o pastor está errado em falar para o demônio sair da casa dela e vir aqui. Mas dentro da igreja, propriamente dito, a pessoa não tem problema. O problema é que ela veio buscar solução, está com um demônio que está atuando, às vezes, na casa. Está com um demônio que está atuando lá no local do trabalho. Então, o que adianta a pessoa receber ali palavras bonitas, um afago, um abraço, um carinho, e quando ela sair da igreja, ela voltar para o mesmo ambiente onde o diabo está implantado e está fazendo a obra dele. Então, olha o poder bíblico, o poder da palavra, né? Então, Deus deu poder a nós, os homens de Deus, e nós determinamos, e aqueles demônios que estão lá aguardando aquela pessoa chegar, eles são obrigados a não mais se esconderem. Eles não podem mais se esconderem. Então, debaixo da palavra, eles são obrigados a se manifestarem. Porque eles estão com aquela pessoa, fazendo mal àquela pessoa, mas está escondido. Escondido. Então, nós dizemos, olha, o demônio, você que está trabalhando na vida dessa pessoa, na casa dela, sai de lá o teu trabalho, o teu mal que você faz na casa dela, e manifeste como você é. E dada a ordem em nome de Jesus, onde ele estiver, ele tem que vir. Ele tem que vir, né? E nós temos experiência que os próprios demônios confessam que eles não querem manifestar. Né? Ele quer continuar escondido, atuando na vida da pessoa, mas quando a ordem é dada em nome de Jesus, ele tem que obedecer. Pastor Miquens, com respeito às pessoas que estão nos assistindo e têm o livre arbítrio, o direito de dar e emitir a sua opinião, seja ela qual for, mas esse tipo de pensamento são pensamentos que favorecem o inferno. A pessoa, inconscientemente, ela não percebe que ela está advogaciando a favor do diabo. Porque, olha, o diabo malvado que entre no corpo da pessoa dentro de uma igreja, ou onde o pastor estiver fazendo um trabalho e o diabo manifesta, esse sim o senhor pode expulsar. Mas o diabo que está lá debaixo, vamos dizer, do pé de bananeira, o que está escondido lá debaixo do pé de piqui, lá o senhor, esse diabo, só deixa quieto. Deixa ele guardado Deixa lá. ele guardado. A pessoa não percebe que ela está, né, ajudando, favorecendo o inferno. E não pode favorecer o bicho, não. Tem mais um comentário aqui. Gilenildo Lovaz, ele disse assim, é estranho ir no médico com dor de cabeça e o médico não lhe entrevistar para saber qual a causa. E logo ir passando qualquer remédio? É uma pergunta, né, que ele faz. É estranho. Né? Então, é como nós, pastores, né, no geral, fazemos quando alguém está passando por um problema, a gente precisa ouvir aquela pessoa para a gente saber como ajudar. No caso dos demônios, nós entrevistamos para saber o que está acontecendo, o que ele está fazendo, porque existe coisa que a pessoa mesmo não sabe, o porquê está acontecendo aquilo na vida dela. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, ele tem que falar, tem que confessar. E quando nós damos a ordem em nome de Jesus, ele tem que falar a verdade, ele não pode ocultar a verdade. Como alguém comentou aqui, lembrando, aqui tem uma pessoa aqui, Cristina Mello, lembrando que o diabo é enganador e nessa entrevista ele pode mentir também. O diabo é enganador, mas como o senhor falou, a pessoa, o pastor que está fazendo um trabalho de libertação deve ter, como diz assim, um caminho andado, né? Não é também qualquer pessoa, assim, de qualquer forma, que vai chegar ali e vai fazer a obra. O senhor me lembrou de uma passagem que a Bíblia fala que teve 2 rapazes que viu o apóstolo Paulo expulsando demônios de alguém, né? Expulsando demônios de alguém, e eles de parte olhando, observando, achou, pô, que legal, bacana, gostei de sair. E lá na frente, eles encontraram também uma outra pessoa endemoniada. O que eles fizeram? Eles colocaram a mão e foram expulsar. Em nome do Jesus que Paulo prega, eu te ordeno que saia. E o demônio não saiu. Ele tentou de um lado, tentou de outro e nada de sair. E o demônio manifestado no homem disse, olha, eu sei quem é Paulo e sei quem é o Deus que Paulo prega. E você? Você quem é? Quem é você? É isso. E aí diz a Bíblia que esse demônio manifestado no rapaz atacou esses 2 homens e botou para correr nu pelo meio da rua. Pois é. Entendeu? Então, a pessoa tem que ser preparada. Jesus, né, ele separou as pessoas para trabalhar com ele. Ele preparou as pessoas para trabalhar com ele nessa área de expulsação de demônios, de cura. Então tem uma preparação. O próprio apóstolo Paulo fala que a pessoa não pode pôr a mão na cabeça de qualquer pessoa precipitadamente, né? Tem que ter um preparo. Tem outro comentário aqui. Já eu vou pedir a participação do pessoal da banda, quiser fazer uma pergunta também no assunto aqui, ou contar alguma experiência ligada ao tema, fique à vontade. Mas vou ler esse comentário aqui. Caroline Villani,
Tive crise de ansiedade, senti dores no corpo, passei mal, como fiquei ruim. Fui para o hospital, tomei soro, fui para outro hospital, fiz exames, ultrassom por conta das dores e não fez efeitos. Meus exames, deu tudo normal. A dor continuou, mas vim para casa e eu mesma, sozinha, repreendi o mal e determinei que estaria liberta de toda dor e enfermidade. Na hora, o mal e a dor saiu, não é isso? Na mesma hora que ela repreendeu, o mal, né, o mal-estar, a dor, o que ela estava sentindo, saiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que ela tomou posse da fé, né? Uma coisa, pastor, que acontece, às vezes, no próprio nosso meio dos evangélicos, é que nós temos o conhecimento desse poder. Como o senhor citou no início do nosso papo aqui. Jesus disse: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio e curarão os enfermos. Então, às vezes, quando a pessoa está doente ou está com um problema, o que ela deveria fazer primeiro, ela deixa para fazer por último. É verdade. Entendeu? Ao invés de orar, repreender o mal imediatamente, não, primeiro ela vai buscar todos os outros recursos. Quando vê que não dá certo, aí ela vai para o que deveria ser o primeiro. Verdade, Pode falar. verdade. Eu queria comentar sobre a outra dúvida que as pessoas têm, assim, a igreja, o lugar, a casa de Deus, o altar. Então, como pode a igreja, a casa de Deus, e ali dentro da igreja ter demônios, né? Porque se manifesta nas pessoas. Então, o demônio, queira ou que não queira, entrou também na igreja. É isso que muita gente também erroneamente carrega essa dúvida, que não deveria carregar se ela tivesse um conhecimento mínimo que fosse da palavra de Deus. Mas, infelizmente, nem todos conhecem a verdade. Essa é a grande realidade. Uma passagem bíblica, lá no livro de João, no capítulo 8, o Senhor Jesus entrou na igreja, entrou no templo. E as pessoas ali no templo combateram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou de Abraão, eles disseram que verdadeiramente sabemos que Jesus tem demônio, que você tem demônio. Então, esse levantaram piamente contra o Senhor Jesus dentro da igreja, a ponto que eles pegaram em pedra para matar a Jesus ali mesmo dentro da igreja. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus passou pelo meio deles e saiu apressadamente para não ser morto, não era tempo dele ser morto ali ainda, lógico. Então Jesus fugiu do meio deles ali para poder eles não ferirem e matarem o Senhor Jesus dentro da própria igreja. Então, existia desde sempre pessoas endemoniadas, né? E a obra de Deus ali. Então, o Senhor Jesus Cristo chegou e teve que passar por isso com pessoas que o demônio já estava ali. O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, vocês têm por pai de vocês, não o Abraão, mas vocês têm por pai de vocês o demônio. O próprio Jesus disse: vocês são filhos do diabo, filhos do demônio. Então, estava ali dentro da igreja. Então, muita gente pensa assim: como pode uma pessoa entrar dentro da igreja e o demônio entrar com uma pessoa dentro da igreja? Ora, quando Jesus veio aqui libertar o povo, já encontrou gente endemoniada dentro da igreja. A Bíblia fala, né, que quando os santos, os filhos de Deus, estavam indo adorar a Deus, o diabo foi no meio deles. Então o bicho está presente. Então vamos, já a banda vai cantar mais uma música, a cantora Graciane Matos vai cantar mais uma canção, mas eu quero saber da banda aí, se alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, fique à vontade. Quem vai falar? Você mesmo? Vai passar para alguém? Fique à vontade. Os meninos querem falar alguma coisa? Eu tenho só uma colocação, né, para fazer. Quando o rapaz ele fez a pergunta, né, que como é que pode, né, o pastor comentou sobre pessoas, né, se manifestarem dentro da igreja, mas a gente tem que compreender que a igreja é o hospital. E lá vão aqueles que precisam realmente ser curados, né? E os servos do Senhor, né, os pastores que estão ali preparados, eles precisam estar, né, eles se estão ali é porque eles são capacitados para justamente isso, né? Trabalhar com essas pessoas que precisam realmente de libertação. E o que falta muitas vezes na igreja trabalhar é isso, trabalhar com os membros da igreja,
essa parte de cura e libertação, para que toda a igreja esteja preparada para receber essas pessoas que precisam, né, ser libertas. É isso aí, é um hospital. Então, a gente abraça o que vier. A pessoa pode estar como tiver, ela vai ser bem recebida, vai ser bem atendida. Sabemos que existem igrejas que não trabalham nessa área de libertação, né? Que não trabalham nessa área de expulsação de demônios, e o que isso não quer dizer que não seja de Deus, que Deus não esteja lá. Verdade. Né? Nós, como trabalhamos na nossa igreja, trabalhamos com libertação e recebemos pessoas que vêm de outras igrejas, né? Que na sua igreja não trabalha, ela vem buscar, faz campanha e tal, participa, recebe a sua libertação e continua na sua igreja, né? Verdade. Então, a gente abraça o que vier. Pessoa que vier para buscar ajuda, buscar socorro, nós estamos aqui para ajudar, para estender a mão para essa pessoa, independente do que ela esteja vivendo, independente do mal que esteja na vida dela, como a nossa irmã citou aqui, são pessoas preparadas, né? Pessoas que se preparam para fazer esse tipo de trabalho. Mas muito bem, vamos de música? Vamos sim. Graciane Matos, ao vivo, no programa Tá Ligado. Já já a gente volta aqui para dar continuidade.